Olá, então continuando com o nosso convidado, Birajara Toledo, vamos então entrar agora numa temática importante, né, do nosso projeto, que é falar então, Bira, como você chegou até o Quilombo Chácara das Rosas. Sim, como nós chegamos enquanto Iacorec, eu acho que eu sou o que sou em função desse coletivo ao qual eu faço parte e que sem esse coletivo nada disso seria possível. É importante nós... o movimento social negro, ele sempre trouxe essa pauta da existência, das dificuldades da comunidade negra, que sempre foi solapada, omitida, a historiografia oficial sempre apagando, procurando apagar. E é importante que na década de 90, a professora Ilka Boaventura, coordenadora do NUER, do Núcleo de Estudos Étnico-Raciais, ela fez um projeto sobre os negros na região sul do Brasil. Então, a importância de que região é essa mais europeizada, e queremos saber a presença dessa comunidade negra. Então esse trabalho da professora Ilka, a partir dos pesquisadores de sondagem com o movimento social negro, ela fez um levantamento no estado do Rio Grande do Sul de 45 comunidades negras. Então essas 45 comunidades negras, a partir de informações de militantes, olha, lá tem uma comunidade que tem um traço, que tem umas características de manutenção das suas tradições, dos estigmas também, eles estão lá e muitas vezes o acesso é difícil, o diálogo. Então foi através desse trabalho em que nós, enquanto militantes do movimento social negro, a partir desse trabalho, nós encaminhamos, enquanto o Movimento Negro Unificado, um projeto para o Conselho de Desenvolvimento e Participação da Comunidade Negra para conhecer essas 45 comunidades negras no Rio Grande do Sul. Então, a partir dessa atividade, desse curso, nós nos organizamos em grupos, né? Foi feita uma chamada, foi feito o curso para atuadores em comunidades quilombolas, chamado pelo governo do estado, pelo CODENE, né? Na época, isso no ano de 2000, e a partir daí houve esse envolvimento, essa necessidade de mergulhar nesse rio grande e profundo para conhecer essas comunidades negras que todo mundo sabe da existência e muitas vezes o poder público está de costas. Então, o trabalho da professora Ilka, ela foi pioneiro, porque em 1996 esse trabalho da professora Ilka apontou para 96 comunidades negras. Hoje, a partir da legislação, porque nós temos o ADC, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 68, desde 1988. Foi necessário o decreto 4.887, de 20 de novembro de 2003, do presidente Lula, para que se realmente se conhecesse, tivesse processo de regularização, porque muitas dessas comunidades se dão por aquisição de negros que adquiriram comprando, testamentos, mas nós temos que também mergulhar na história do nosso país, porque a primeira lei de terras é de 1850. Essa primeira lei de terras impedia que nós negros, mesmo que fôssemos possuidores, pudéssemos tê-la registrada. Então é todo um conjunto, dá para se dizer que o fulcro da distribuição de terra do nosso Brasil está assentado na primeira lei de terras de 1850, que não propiciou até hoje aquilo que é imprescindível que todos os países tiveram, que era a reforma agrária.
E ainda mais com essa carga de racismo, de esvaziamento do negro, que o negro não era gente, que o negro não tinha conhecimento. Para que o negro vai ter terra? Sendo que a nossa herança, quando somos trazidos de África, nós já éramos povos já com conhecimento do aço, da agricultura, da mineração, de vários conhecimentos, mas o conjunto das leis impedia, e até hoje é um impedimento. Então essa lei, ela vem ao encontro do anseio do movimento social negro, assim como a importância da Lei 10.639, da Lei 10.600, da indígena, professor, agora eu... É importante porque a história tem que ser contada dentro desse processo civilizacional em que esses grupos são componentes desse. É por isso que está lá no artigo, na Constituição, artigos 215 e 216, o Estado deve proteger as manifestações afro-indígenas, e hoje nós temos esses avanços importantíssimos, que é a constituição dos núcleos de estudos afro-indígenas nas universidades. É para desconstruir, porque nós temos, que nem havia falado, Francis Galton era um inglês, e ele desenvolveu uma tese que é da eugenia, quer dizer, da pureza da raça, então que os brancos deveriam só casar com os brancos para que não houvesse a degeneração. E isso vai se espalhar pelo mundo, vai chegar nos Estados Unidos, vai chegar aqui no Brasil. Nos Estados Unidos chega através da lei Jim Crow. Tanto que era casamento interracial, era crime. Aqui nós temos uma outra forma velada, de histórias e relatos de casamentos interraciais em que os noivos têm que fugir, têm que sair do seu território para reafirmar as suas relações afetivas. Então nós vivemos ainda um processo, porque nós somos jogados à própria sorte. Nós não tivemos, porque nós trabalhamos de sol a sol, não tivemos férias, não tivemos 13º e fomos jogados na rua. Não tivemos qualquer tipo de projeto de inclusão de cidadania. Nós somos coisificados mais uma vez. Então sempre tivemos por nossa própria conta e risco. E acima de tudo, a solidariedade. As irmandades, a questão de alguns setores da igreja, que eram contrários, nem todo mundo era. Então tinham pessoas que entendiam que isso era uma violência, que o ser humano não poderia fazer tal absurdo, chicotear as pessoas, tanto que em 1910 ainda nós temos a revolta da Chibata, então é uma coisa, e essa infelizmente está incrustado na sociedade brasileira.